A reação do milionário de 49 anos ao saber que a garçonete negra de 19 é virgem é chocante. É uma noite fria e elegante no centro da cidade. O salão de festas estava radiante. Lustres de cristal pendiam do teto, enquanto os convidados se moviam como sombras bem trajadas, cercados por sussurros e risos abafados. Marco, um milionário de 49 anos, estava acostumado a esse mundo. Entretanto, naquela noite, algo mudaria seu roteiro bem ensaiado. Tudo começou quando seus olhos pousaram em Lúcia, uma jovem garçonete de 19 anos com um sorriso aberto, que iluminava seu rosto negro como uma estrela em meio à escuridão. A conexão foi instantânea. Ele a observava se mover. A graça dos seus gestos contrastando com os trajes caros das outras mulheres ao seu redor. A beleza dela não se resumia ao exterior. Era uma essência crua, quase palpável, que atraía Marco de maneira inexplicável. Quando ela se aproximou para oferecer uma bebida, o coração dele disparou. As palavras escapavam da boca. Ela era virgem. Ele a olhou perplexo, como se tivesse recebido um choque. A revelação o desarmou. Como alguém tão jovem, tão cheia de vida, ainda não tivesse se entregado a um romance. Era um conceito tão distante de sua realidade de excessos e relacionamentos superficiais. O mundo de Marco era repleto de conquistas financeiras, mas vazio de significados. E ali estava Lúcia, desafiando tudo o que ele conhecia. Enquanto compartilhavam suas experiências, Marco começou a perceber tudo o que lhe faltava. Ele olhava para Lúcia e via a autenticidade. A esperança dela acendia uma luz em seu coração congelado. O contraste entre suas histórias era gritante. Ele, um homem preso em correntes de riqueza, e ela, uma jovem servindo sonhos em bandejas, cheia de coragem e fé. Marco sentiu uma onda de emoção tomando conta de seu peito, um nó na garganta ao confrontar sua própria solidão. Mas a noite estava longe de acabar. À medida que a amizade entre eles se desenvolvia, um segredo obscuro começava a se moldar ao redor de Lúcia, como uma névoa, ameaçando engolir a luz que ela trazia. Marco sentia que algo não estava certo. Olhos maldosos se voltavam para eles, e ele não podia ignorar os murmúrios de reprovação que ecoavam no salão. Aquela interação simples, carregada de sentimentos genuínos, não encontrava lugar em um mundo que julgava superficialmente. Foi então que seu amigo, um dos convidados, se aproximou com um olhar preocupante. "Você sabe quem ela realmente é, não sabe?" indagou, seu tom encoberto de tensão. Marco congelou, a adrenalina percorrendo suas veias. Quem era Lúcia, afinal? O que mais ele não sabia? Aquele 1 minuto de revelação mudou tudo. Ele estava prestes a abrir seu coração, mas havia um abismo à frente. Agora, ele se via diante de um dilema. Estaria disposto a lutar não só contra os padrões sociais, mas também contra os seus próprios medos? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Marco ainda processava a revelação de Lúcia,
Uma onda de murmúrios cresceu ao redor deles. O amigo que se aproximara parecia hesitar, seu rosto pálido. Ela não é quem você pensa. Começou, mas a frase ficou suspensa. Do que você está falando? Marco insistiu, tentando manter a compostura enquanto o coração batia acelerado. Lúcia percebeu o clima. Seu sorriso se desfez um pouco e Marco sentiu uma preocupação crescente. Os olhos dela, que antes brilhavam com esperança, agora pareciam nebulosos, como se conduzissem um sofrimento oculto. Seu amigo, um homem corpulento, hesitou por um instante, antes de prosseguir. Ela é filha de alguém que você conhece, Marco. Alguém influente. Não posso dizer mais aqui, mas não é seguro para ela estar com você. Eles não vão aceitar isso. As palavras ecoaram com um peso que quase fez Marco perder o fôlego. Como assim? Ele olhou para Lúcia, agora quase ofegante, tentando encontrar respostas nela. Mas a garota desvia o olhar, como se escondesse um segredo bem guardado. Quem é seu pai? Ele perguntou, a voz quase falhando. Ela hesitou, antes de finalmente responder. Meu pai, ele é um homem rico, mas muito poderoso. O salão parecia girar. A música ao fundo se tornava um ruído distante. E a realidade começou a desmoronar. Lúcia era mais do que uma simples garçonete. Uma sombra de desespero cruzou seu rosto. E Marco a viu morder o lábio inferior, perdida em pensamentos. Ele não tinha a menor ideia do quão profundo era o abismo diante deles. De repente, um grito atravessou a sala. Uma mulher elegantemente vestida caiu ao chão, um copo de cristal estilhaçando-se em uma explosão de vidro. O pânico se espalhou e as pessoas começaram a empurrar umas às outras, tentando escapar. Marco agarrou Lúcia pela mão, puxando-a para mais perto. Nós precisamos sair daqui, gritou. Mas ela parecia paralisada pela cena caótica que se desenrolava. Não, você não entende, Lúcia murmurou, os olhos arregalados enquanto os sons da confusão transformavam-se em gritos de pavor. Ele vai me encontrar, nos encontrar. A súbita mudança no tom de voz dela fez Marco parar. Quem vai te encontrar? Ele pressionou, a adrenalina pulsando em suas veias. Uma expressão de terror tomou conta do rosto de Lúcia, seu corpo tremendo levemente. Por um momento, tudo pareceu estar em câmera lenta. E então, como se despertasse de um transe, ela voltou a olhar nos olhos dele, já não com certeza, mas com uma mistura de medo e determinação. Meu pai, ele é parte de um mundo sombrio, Marco. Se souber que estou perto de você, ele vai fazer de tudo para nos separar. Isso não é só sobre nós, é muito maior. E ele não tem limites. As palavras dela pesavam como chumbo. E Marco sentiu um nó se formar em sua garganta. O que estava acontecendo? As luzes da festa se tornaram meras sombras de um pano de fundo, e todo o brilho que antes existia agora se transformou em um horror palpável. Então algo mudou. Novamente, do outro lado do salão, Marco avistou uma figura se aproximando, uma presença familiar. Seu amigo, o que o alertara antes, estava em pé, mas agora ele parecia quase despreocupado. Marco, Lúcia, precisamos ir agora! A urgência na voz dele ecoou na mente de Marco, mas a expressão de Lúcia havia se transformado. Ela olhou para Marco, uma tristeza imensa nos olhos. Eu não sei se podemos ser felizes, Marco. Às vezes é preciso deixar ir o que se ama para se manter seguro. A frase cortou o ar, deixando uma dor afiada em seu peito. Enquanto as luzes da festa piscavam, o caos ao redor crescendo,
Marco percebeu que seu mundo acabara de se desdobrar em 1000 pedaços. Estava prestes a perder não só Lúcia, mas tudo o que pensara saber sobre amor, segurança e felicidade. Sem saber o que fazer, ele segurou firme a mão dela, como se isso pudesse evitar que a realidade se desmoronasse ainda mais ao redor deles. E então, o impacto da escolha estava prestes a chegar. Mas qual caminho Marco realmente escolheria? Enquanto as luzes da festa piscavam, o caos ao redor crescendo, Marco percebeu que seu mundo acabara de se desdobrar em 1000 pedaços. Estava prestes a perder não só Lúcia, mas tudo o que pensara saber sobre amor, segurança e felicidade. Sem saber o que fazer, ele segurou firme a mão dela, como se todo o salão se voltou em direção ao novo visitante. Era o pai de Lúcia. Marco ficou paralisado. O homem que se aproximava tinha o rosto endurecido por uma expressão de fúria. A elegância de seu terno só acentuava a ameaça que ele representava. Lúcia, o que você está fazendo aqui? Sua voz ecoou com desespero e raiva. Marco sentiu um frio na espinha. O ambiente carregado de glamour se transformou em um campo de batalha. Pai! Lúcia gritou, soltando a mão de Marco e dando um passo hesitante em direção ao homem. Eu estava apenas conversando. As palavras dela pareciam pequenas e ineficazes diante da tempestade que se aproximava. Conversando? Com um homem como ele? O pai dela olhou para Marco com desprezo. Você sabe quem eu sou? O que posso fazer para proteger o que é meu? A tensão no ar disparou como um tiro e Marco se sentiu como um intruso, um alvo. Não, pai, por favor, eu gosto dele. Ele não é o que você pensa. Lúcia implorou, seus olhos negros brilhando com determinação e medo. Mas a fúria no rosto do pai de Lúcia só parecia aumentar. Você não tem ideia do risco que está correndo. E olhou para os convidados, muitos assistindo com expressões de horror. E você, Marco, devia saber melhor do que se envolver com alguém da minha família. Uma prisca como você não pertence a este mundo. Ao ouvir essas palavras, algo dentro de Marco quebrou. Ele estava prestes a protestar quando um burburinho tomou conta do espaço. Entre os convidados, uma jovem se destacou, aflita. É verdade! É ela! A filha do senador! Aquela revelação atingiu Marco como um soco no estômago. Senador? Ele se virou para Lúcia, mas a expressão dela já havia mudado de um mar de esperança para águas turvas de desespero. Lúcia, Marco murmurou, o nó na garganta dilacerante. Por que você não me contou? O que mais você esconde? As perguntas saíram como flechas. Ela abriu a boca para falar, mas do fundo da sala, uma voz familiar interrompeu com uma firmeza desconcertante. Espero que você não esteja pensando em levar a minha filha para longe. Era a mãe de Marco, que se aproximava, e seu olhar dizia que ela conhecia mais do que deveria. A confusão tomou conta, enquanto os olhos se voltavam de um lado para outro, absorvendo a complexidade desse enredo. Marco não sabia como lidar com essa nova dor. O que você sabe, mãe? Eu sei que o poder pode destruir tudo, Marco. O amor dela pode não ser suficiente. A mãe dele disse, e Marco sentiu o chão se abrir sob seus pés. O pai de Lúcia estava prestes a responder com um rebuliço, mas Lúcia, em um momento de coragem, interrompeu. Eu não vou deixar ninguém decidir meu futuro. Não importa quem vocês pensam que somos. As palavras dela dispararam um silêncio ensurdecedor. O clima estava carregado e Marco olhou para Lúcia, que agora parecia uma força da natureza. Mas o olhar ameaçador do pai dela não se dissipava. Ele se movia como se estivesse a ponto de afundar a faca na realidade que todos conheciam. E então, como um desfecho inesperado,
O pai de Lúcia retirou do bolso um celular e, com um olhar sombrio, pressionou um botão. Se você não sair de perto da minha filha, eu vou fazer você se arrepender de cada segundo que passou com ela. A revelação do poder por trás da ameaça era vibração pura, como um último acorde em uma música triste. Marco olhou nos olhos de Lúcia, que agora estava aterrorizada e determinada. A festa era apenas um palco, e eles eram os protagonistas de um drama que nem mesmo eles podiam prever onde iria parar. Como podemos ficar juntos agora? Murmurou Marco, sentindo a frustração. Lúcia balançou a cabeça, a dor estampava em seu rosto. Às vezes o amor não é suficiente, e o mundo faz perguntas que não podemos responder. E assim, enquanto a tensão crescia, Marco teve certeza de que esse era apenas o começo de uma história muito mais profunda e sombria do que ele jamais poderia imaginar. Enquanto as luzes da festa piscavam, o caos ao redor crescendo, Marco percebeu que seu mundo acabara de se desdobrar em 1000 pedaços. Ele estava prestes a perder não só Lúcia, mas tudo que pensara saber sobre amor, segurança e felicidade. Sem saber o que fazer, segurou firme a mão dela, como se isso pudesse evitar que a realidade se desmoronasse ainda mais ao redor deles. E então, o impacto da escolha estava prestes a chegar. Mas qual caminho Marco realmente escolheria? Então, um novo grito atravessou a sala. O olhar aterrorizado de Lúcia desviou-se rapidamente para o fundo do salão. Marco seguiu sua linha de visão e viu uma figura encapuzada, avançando entre os convidados. Você não pode escapar de mim. O rosto de Lúcia empalideceu como papel. Os espectadores, antes julgadores, agora assistiam aterrorizados. As conversas agonizando em murmúrios nervosos. Não! Marco berrou, puxando Lúcia para mais perto. Mas o homem se aproximou com uma determinação feroz. As pulseiras de cristal de Lúcia tilintavam ao seu movimento, como se tivessem vida própria. Marco estava pronto para confrontá-lo, mas a cena rapidamente se transformou em um pesadelo. Você ainda não percebeu? O homem tirou o capuz, revelando um rosto familiar. Era um ex-namorado de Lúcia, Miguel, que tinha uma reputação sombria. O passado de Lúcia ressurgiu como um fantasma. Eu sou mais do que você imagina, querida. O coração de Marco disparou. Miguel, o que você está fazendo aqui? Ele estava tomado por uma mistura de adrenalina, medo e proteção. O passado de Lúcia, que ela nunca revelara completamente, agora emergia em uma avalanche de revelações. Você está brincando com fogo, Lúcia. Você acha que pode me deixar para trás? Nós dois sabemos que é impossível, Miguel gritou, sua voz misturando raiva com desespero. Lúcia recuou, as lágrimas se formando em seus olhos. Não, Miguel, eu não quero mais essa vida. Eu estou com o Marco agora. As palavras dela a tornavam mais forte, mas Marco sentia que o abismo se abria ainda mais. Miguel sorriu, um sorriso cheio de malícia. Você está tão ingênua. O que você tem com ele não vai durar. Você pertence a mim. Você não sabe das consequências. Neste momento, um tremor percorreu o salão e uma das luzes do teto piscou, como se estivesse tentando se apagar. O caos começou novamente e gritos ecoaram enquanto alguns convidados começavam a empurrar uns aos outros em busca de uma saída. Marco não se importava mais com os olhares de reprovação, apenas olhava para Lúcia.
Quem é você realmente, Lúcia? Perguntou Marco com uma voz trêmula, os sentimentos tumultuados numa tempestade. Ele nunca imaginara que a jovem encantadora, cheia de sonhos, estivesse entrelaçada com uma figura como Miguel. Por favor, Marco, Lúcia começou, mas Miguel a interrompeu. Não é hora para segredos. O pai dela te ameaçou. A vida dela é controlada por mim. Ela não pode seguir em frente. Acorda, Marco. Você não sabe em que se meteu. A revelação deixou o ambiente em clima de completo pânico. Lúcia parecia um furacão, com emoções entrelaçadas. O silêncio era ensurdecedor. Todos olhavam, esperando algo acontecer. E então, a intensidade da cena aumentou, quando Miguel puxou algo de dentro da jaqueta. Marco sentiu um frio na espinha. Era uma arma. Se você não sair do caminho, Marco, eu não hesitarei. Ele apontou para Marco, sua expressão fria e calculada. O tempo parecia parar. O coração de Lúcia estava em frangalhos, e Marco sentiu que a sala inteira exalava um pressentimento de tragédia. Não! Lúcia gritou, desesperada. Não faça isso! Ela se lançou na frente de Marco, a coragem desafiando a morte. Assim que o grito dela ecoou no salão, um disparo reverberou. O mundo parou. Marco, em estado de choque, viu o movimento de Lúcia, a expressão de determinação e medo. Uma fração de segundo parecia uma eternidade. O que aconteceria agora? Ele estava prestes a perder tudo. Ou talvez descobrir uma verdade ainda mais profunda. O mistério se intensificava, e Marco não sabia se o amor ou a dor prevaleceriam dessa vez. Enquanto um silêncio gélido pairava no ar, o disparo ecoou como um trovão. A imagem de Lúcia se lançou na frente de Marco, ficou gravada em sua mente. Uma pintura eterna de coragem e desespero. Ele viu seu mundo desmoronar em câmera lenta. E quando a bala disparou, o tempo parecia ter congelado. Mas não houve sangue, não houve dor. Em vez disso, houve um brilho ofuscante que ultrapassou tudo. Uma luz tão intensa que Marco teve que fechar os olhos. Quando o fez, o som se transformou em um clamor abafado. Um eco distante de gritos e murmúrios confusos. Ele abriu os olhos lentamente, apenas para se deparar com uma cena que desafiava toda a lógica. Lúcia estava ali, em pé, com os braços estendidos. A luz emanava dela. Os convidados, antes apavorados, agora estavam paralisados. Como se a presença de Lúcia os tivesse hipnotizado. Marco piscou várias vezes, tentando processar o que estava vendo. Miguel, que antes estava no controle, agora parecia um simples espectador diante daquela força inexplicável. O olhar dele era de puro espanto. Você não sabe o que desencadeou. Lúcia começou, sua voz um eco etéreo. Os olhos dela brilhavam com uma determinação surpreendente, como se tivesse se transformado em algo muito maior do que um mero ser humano. Uma entidade que transcendia medos e limitações. Lúcia, o que está acontecendo? Marco murmurou, a confusão misturada com um profundo sentimento de admiração e temor. Ele nunca vira assim, cheia de uma energia que parecia estar além do físico. Ela virou-se lentamente para ele, como se estivesse se preparando para revelar um grande segredo. Eu não sou quem você pensa que sou, ela disse, suas palavras carregadas de um peso imenso. Meu pai, ele não é apenas um senador.
Ele faz parte de uma sociedade secreta, uma que controla tudo. Meu passado talvez seja a última coisa que você queira saber. As palavras dela cortaram o ambiente. Marco estava paralisado, atordoado. A revelação era como um balde de água fria. Uma sociedade secreta? A sua mente lutava para entender enquanto olhava para as pessoas ao seu redor, todas ainda em estado de choque. Os murmúrios aumentaram e as expressões de horror se tornaram mistas com curiosidade. Sim, Lúcia disse, cada sílaba pesando como um tijolo, e eles não aceitam deslealdade. Se eu me afastar do que meu pai espera? Ela hesitou, e Marco percebeu o apreço dela por ele. Isso não era somente sobre eles, era uma batalha muito maior. De repente, um grupo de homens entrou na sala, todos com capas escuras, trazendo uma aura de ameaça. Um deles, um homem corpulento com um olhar penetrante, avançou rapidamente em direção a Lúcia. Você sabe o que isso significa? Ele gritou. Você não pode simplesmente escapar de nós. Instintivamente, Marco se colocou à frente dela. O que vocês querem? Sua voz tremia, mas a coragem se manifestava no fundo de seu ser. Ele precisava proteger Lúcia, mesmo que isso significasse enfrentar essa nova realidade. Lúcia tocou o braço de Marco, seus olhos cheios de pavor. Você não pode! Ela exclamou. Seus sentimentos podem custar muito caro. Você não percebe que eles não vão parar por nada? O desespero na voz dela era como uma lâmina afiada, cortando fundo. Não, eu não vou deixar você sozinha. Diga o que fazer. Marco estava queimando com uma determinação irrefreável. E então, naquelas frações de segundo, tudo mudou mais uma vez. Um grito ecoou, e a luz que emanava de Lúcia se expandiu, envolvendo a sala em um brilho ofuscante. O impacto fez as janelas tremerem. O chão vibrou sobre os pés de Tidus. Os homens encapuzados hesitaram, surpresos, mas não se deixaram abalar. O que era aquela força? O que Lúcia realmente era? Então, em uma ação inesperada, Lúcia se lançou contra o homem corpulento, sua energia se intensificando. Ele foi lançado para trás na direção de sua equipe, e eles caíram como peças de dominó. Marco ficou paralisado. O choque o atingiu como uma onda. O que ele pensava que era uma simples garçonete havia se transformado em uma força sobrenatural. Ele se perguntava em silêncio: quem era Lúcia, de fato? O que mais ela escondia? As vozes dos convidados se tornaram um murmurinho frenético, classificados entre medo e curiosidade. Em sua mente, Marco percebeu que tudo que conhecia até aquele momento estava prestes a se desdobrar. E se tudo isso fosse apenas uma pequena parte de uma grande trama? Ele não tinha certeza do que o futuro os aguardava. Mas um pensamento ficou claro. Eles não podiam se separar agora. A ligação era mais profunda e mais complexa do que qualquer um imaginava. Ainda atordoado, Marco olhou para Lúcia, que agora exalava uma nova confiança e poder. Mas, no fundo, ambos sabiam que eram apenas os peões de um jogo muito maior. As consequências ainda estavam por vir, e ele precisava decidir: iria fugir dessa realidade ou se jogaria de cabeça nela? Enquanto Lúcia emanava aquela luz intensa, Marco não conseguia dir. As pessoas do salão estavam todas boquiabertas, paralisadas diante do espetáculo. A figura encapuzada hesitou, mas a promessa de poder de Miguel estava prestes a entrar em ação. Ele avançou para Lúcia, seu rosto agora transformado pela raiva e pelo medo. Você acha que pode simplesmente se rebelar contra tudo que é seu? Você não pode mudar quem você realmente é.
gritou, as palavras cortando o ar. Lúcia não recuou. Havia uma força dentro dela que era palpável. Você não entende, Miguel. Eu não sou mais a mesma garota que você conheceu. Eu nunca fui. O brilho dela só crescia. Marco a admirava, seu coração batendo rápido. Mas uma dúvida começou a surgir em sua mente. O que Lúcia realmente era? Era essa força poderosa a verdadeira essência dela? Ou havia mais segredos escondidos nas sombras? Mas, de repente, um grito explodiu na multidão. Cuidado! Uma mulher gesticulou descontroladamente e todos se viraram para ver o que estava acontecendo. Do outro lado do salão, uma porta foi arrombada e um grupo de homens armados entrou, suas expressões ferozes. Ninguém se mexe, um deles gritou, a voz grossa reverberando pela sala. Marco sentiu o sangue esfriar nas veias. Ele apenas queria proteger Lúcia. Mas agora havia um novo perigo. A luz que antes emanava dela começou a vacilar e os sussurros aumentaram. As pessoas se espremiam, empurrando umas às outras, tentando encontrar uma saída. O caos estava instaurado. Lúcia, temos que sair daqui! Marco gritou, puxando-a para perto. Mas a jovem o olhou, os olhos cheios de uma mistura de determinação e terror. Não, Marco, isso é apenas o começo. Antes que ele pudesse entender, Miguel avançou novamente, seu rosto se contorcendo de raiva. Você não teve a chance de me ouvir. Lúcia, tudo isso é culpa do seu pai, e você sabe. Você é parte desse jogo. Ele a encarou com desdém, mas algo no tom dele fez Marco hesitar. Do que você está falando? Lúcia gritou, tentando se manter firme. As palavras de Miguel ecoavam e Marco sentiu um frio na espinha. O que mais ela não havia contado? Eu vi você quando era criança, Lúcia. Seu pai, ele não é só um senador. Ele fez coisas terríveis. Miguel parecia prestes a explodir. De repente, a expressão de Lúcia mudou. Uma sombra escura cruzou seu rosto. Cala a boca, Miguel. Não vá trazer isso de volta. Por favor. Aquilo era passado. Mas o passado parecia mais presente do que nunca. Marco se afastou um passo, o medo crescendo. Lúcia, o que ele quer dizer? O nó na garganta dele aumentava quando uma verdade mais profunda começou a emergir. Eu não queria que você soubesse, Lúcia respondeu, a voz falhando. Meu pai e Miguel estão ligados em coisas que eu não posso explicar. Coisas sobre um lucro que ele faz. Coisas que podem machucar tantas pessoas. O desespero nas palavras dela era transparente e o peso de suas revelações caía sobre Marco como uma tempestade. Antes que ele pudesse responder, o homem da arma do grupo invadiu a cena. O que está acontecendo aqui? Gritou, apontando a arma para Lúcia. Saia do meio, esse aqui é um jogo perigoso. Marco olhou para as mãos dela, um choque percorrendo-o. A luz que havia emanado começava a desaparecer. Marco, Lúcia sussurrou, desesperada. Se algo acontecer, eu preciso que você saiba que eu... Imediatamente os homens armados avançaram. E justo naquele instante Miguel gritou. Vocês não podem me separar dela. Ela é a única que pode acabar com tudo. E então, como se em uma cena de ação, Lúcia ficou paralisada. O olhar dela se transformou em algo mais sombrio. Você não sabe, Miguel, disse com um tom profundo, quase sobrenatural. As palavras dela ressoavam com um eco que não parecia só dela, como se estivessem ligadas a uma força muito maior. Marco observou, o coração a explodir. Algo estava mudando. Então, o inesperado aconteceu. Lúcia começou a brilhar mais intensamente do que antes. E a sala inteira ficou em silêncio, os olhares fixos nela, paralisados na escuridão. Você não pode controlar o que eu sou.
E nesse instante, Miguel arqueou a sobrancelha, e uma transformação sutil começou a acontecer com ele. O poder que antes parecia perfeito, agora se tornava nebuloso. Você ainda não viu a verdade, Lúcia. A verdade sobre quem você realmente é. Foi aí que as palavras dele cortaram a sala. Como um relâmpago que ilumine uma tempestade, o mundo ao redor de Marco e Lúcia mudou drasticamente. Ele sentiu seu coração acelerar. Todo mundo estava em choque, e a realidade que conhecia começava a se desfazer como um sonho distante. E enquanto a tensão aumentava, a verdadeira conexão entre eles estava prestes a ser revelada, um segredo tão profundo que poderia mudar tudo. Quem, de fato, eram eles nesse jogo sombrio? Um abismo se abria à sua frente, e Marco estava prestes a descobrir o que realmente significava amar alguém que estava profundamente entrelaçada com um passado obscuro e ameaçador. As luzes começaram a piscar furiosamente, e ele perc. Enquanto a sala vibrava com o brilho radiante de Lúcia, uma tensão cresce. Ela estava mudando, e Marco sentia isso. Os olhares fixos nela eram uma mistura de hipnose e temor. Miguel, perplexo, diante da luz e da força da ex-namorada, hesitou. Mas no fundo, Marco sabia que essa era apenas uma fração do que estava por vir. "Lúcia, o que você está escondendo?" ele perguntou, tentando decifrar o que estava acontecendo. As luzes piscavam, mas a verdade estava se desenrolando como um filme. Então, do nada, a porta atrás dele se abriu com um estrondo. Todos se viraram, e Marco sentiu um arrepio. A figura sombria de um homem entrou, com um olhar ameaçador. Era Ricardo, um rival de Marco, e estava cercado por uma segurança musculosa. Surpresa! Ele exclamou, um sorriso malicioso no rosto. A festa estava faltando um pouco de emoção, não acham? O clima mudou instantaneamente. O caos no salão ficou ainda mais palpável. "O que você está fazendo aqui?" Marco gritou, o coração acelerado. A presença de Ricardo era como um pêndulo girando, que poderia cortar tudo ao meio a qualquer momento. "Eu apenas vim conferir como você estava cuidando de minha ex. Ah, e de minha futura esposa." As palavras dele eram venenosas. Lúcia, ainda ofuscante, ficou paralisada. O olhar dela era de terror e confusão. "Futura esposa?" Marco repetiu, sentindo o chão se abrir debaixo dele. "Sim, nós temos um acordo. E você não pode intervir." Ricardo continuou, avançando. Marco estava perplexo. "Você não pode decidir o futuro dela." Ele tentou proteger Lúcia com seu corpo, mas a jovem parecia distante, perdida em pensamentos sombrios. "Lúcia!" Ele tocou seu braço, mas ela se afastou. "Marco, eu preciso contar a verdade. Eu não sou apenas uma garçonete. Eu faço parte da família do senador, mas também sou ligada a Ricardo. Ele foi meu noivo." A revelação cortou o ar. O salão ficou em choque. Os sussurros entre os convidados tornaram-se um rugido. Miguel, com um olhar furioso, gritou: "Isso mesmo! Ele sempre esteve no controle. Tudo que você fez foi manipulado, Lúcia." Marco estava em estado de negação. Como ela poderia esconder isso dele? "Não! Não é isso que você pensa!" Lúcia implorou, sua voz tremendo. As lágrimas começaram a escorrer por sua face. "Eu não sabia. O que eu sou, tudo isso é uma maldição." Ricardo sorriu, a satisfação estampada em seu rosto. "E agora você está encurralada. Você pode tentar brilhar, mas sempre será meu peão neste jogo. E agora temos acompanhamento." Ele gesticulou para trás
e mais homens armados apareceram envolvendo-os. O clima esquentou e os convidados começaram a gritar: "Saiam, rápido!" Um homem próximo tentou ajudar, mas foi rapidamente cercado. O desespero tomou conta, e a música que antes era suave, agora ecoava como um grito ensurdecedor. Marco olhou para Lúcia, o medo refletindo em seus olhos. A luz dela estava se apagando lentamente sob a pressão daquela revelação brutal. "Isso não pode ser o fim", Marco murmurou, tentando encontrar uma saída. Ele sentiu todos os olhares pesados sobre eles, e a verdade do que eram se tornava uma prisão. Inesperadamente, um golpe violento estremeceu o salão, as luzes piscando descontroladamente. Ricardo olhou para Lúcia e riu. "Você nunca esteve realmente livre, querida. O jogo apenas começou." Nesse momento, a realidade mudou drasticamente. Lúcia, em um ato de desespero, não hesitou. Com gestos precisos, ela conjurou uma energia poderosa, iluminando o lugar uma vez mais. "Eu sou livre! Eu escolho o meu próprio caminho!" E com essas palavras incendiárias, o caos se desdobrou. O espaço ao redor deles começou a se contorcer, e a conexão que ela tinha com o mundo se intensificou. Marco sentiu uma onda de esperança e medo. Essa revelação não era apenas sobre amor, era sobre poder. E enquanto a luz preenchia o espaço, recordações de momentos juntos começaram a voltar à sua mente. As risadas, os toques, as promessas eram sufocantes. Então, Ricardo avançou novamente, mas a luz de Lúcia era como um escudo. Ele parou surpreso e incerto. "Isso não é possível!" ele gritou, o medo transparecendo em sua voz. O salão estava em um frenesi e os convidados tremiam, perdidos em uma espiral de pavor e fascínio. E quando menos esperavam, um estrondo soou e as portas foram abertas. Roupas e cabeças se viraram para ver o que estava acontecendo. Era o pai de Lúcia, e sua presença, como um trovão, fez todos calarem. "Lúcia, o que você está fazendo?" ele gritou, olhando ao redor. Marco sentiu seu coração acelerar. A conexão entre eles, agora mais do que nunca, precisava ser selada. Mas a sala tremia com o peso de segredos ocultos que nunca deveriam ter sido revelados. O que aconteceria agora? A batalha não era apenas deles, estava se transformando em um confronto de consequências inesperadas. Assim, quando o passado, o presente e o futuro colidiram naquela noite, Marco se sentiu pequeno diante de um universo que ameaçava engoli-los. E a pergunta ecoava: quem são eles, de fato, e o que estava por vir? A tensão no ar era palpável. O olhar do pai de Lúcia penetrava a sala como uma faca, e mesmo que sua presença fosse ameaçadora, algo mais profundo estava prestes a se revelar. Marco sentia seu coração acelerar. A adrenalina disparava em cada batida. A luz de Lúcia começou a pulsar e a multidão sussurrava em um fervor crescente, incerta do que ia acontecer. "Lúcia, volte aqui!" o pai dela gritou. Mas ela já não parecia mais a jovem insegura. A luz a envolvia com tal intensidade que todos na sala estavam hipnotizados. Ricardo, que se aproximava, parou abruptamente, surpreso, enquanto Miguel estava em estado de choque. Marco não conseguia Mas então, em uma reviravolta devastadora, o celular de Lúcia tocou. O som ecoou como um trovão e, em um movimento instintivo, ela puxou o dispositivo do bolso. A expressão dela se contorcendo em uma mistura de medo e reconhecimento. Não pode ser. Ela sussurrou.
Em instantes, o rosto dela empalideceu. É meu pai! O olhar de Marco se aprofundou em desespero. O que estava acontecendo? Ele se aproximou, mas ela recuou, claramente dividida entre atender e proteger a si mesma. Lúcia, atenda! Pedia Marco, mas a jovem hesitou. Ele nunca deveria saber que estou aqui. E em um segundo, a sala estava em silêncio absoluto, esperando. Ela aperfeiçoou a ligação e, em um tom trêmulo, respondeu: Pai. Mas a ligação causou uma explosão de vozes na sala. Quem está com você? Estou vendo tudo. E, ao fundo, a voz agressiva do senador cortou como faca. Eu mandei te buscar. E se você não voltar agora, as consequências serão catastróficas. Nesse momento, tudo fez clique na cabeça de Marco. Uma perturbação começava a elevar sua consciência. Lúcia não era apenas uma garçonete. Ela estava presa em um jogo muito maior que ele poderia imaginar. O pai dela não era só um homem poderoso. Era um tirano. Lúcia, o que seu pai quer? Perguntou Marco, a voz tremendo. Mas os olhos dela estavam arregalados. Uma tempestade de emoções. Ela estava enfrentando não apenas o pai, mas os ecos das decisões cruelmente moldadas ao longo dos anos. Ele quer que eu volte para casa. Não posso! As palavras dela saíram em um sussurro desesperado. Marco sentiu uma onda de medo e compaixão se misturando. Ele sabia que essa não era apenas uma história de amor, era uma questão de sobrevivência. Todo o seu ser desejava protegê-la, mas o que ele poderia fazer contra um homem como aquele? Eu não sou uma jogada em seu jogo, eu sou quem eu sou. Lúcia gritou, a voz ardendo de uma explosão de determinação. E então, algo surpreendente ocorreu. A luz que a envolvia começou a tomar uma forma. Uma aura poderosa e energética se manifestou, e os convidados se recuaram em espanto. Mas Ricardo começou a rir. Um riso frio que cortou a tensão. Você acha que pode escapar? Pode brilhar, mas sua luz não é suficiente para nos queimar. Ele vai deixar você pagar o preço. Os murmúrios da multidão se tornaram um clamor nervoso, os rostos pálidos pela revelação. Chega! Marco berrou, tentando criar um espaço onde a luz de Lúcia pudesse brilhar sem medo. Ele se colocou diante dela, desafiando a presença intimidadora de Ricardo e do pai de Lúcia. Você não pode decidir por ela. Lúcia não é sua propriedade. Aquelas palavras pareceram ressurgir em um eco de bravura. Mas enquanto ele falava, uma explosão ocorreu fora da sala. Era um estrondo ensurdecedor, como se o próprio chão estivesse rachando. Lúcia! Marco exclamou, mas a luz em torno dela começou a vacilar. Ela estava lutando. O espaço que antes transbordava esperança agora estava imerso em dúvidas. E no meio do caos, um novo detalhe surgiu. Um homem se aproximou, um rosto familiar, uma sombra do passado de Marco. Era seu próprio pai que atravessava a sala com um olhar firme. Marco, você precisa entender. Ele começou, mas as palavras não alcançaram antes que tudo explodisse. A reviravolta estava ali, e a verdade se revelava em um turbilhão. O passado e o presente se entrelaçavam, e naquele instante, Marco percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. A pergunta ficou suspensa no ar, um eco aterrador. Quem realmente controlava as peças desse tabuleiro? E o sorriso frio de Ricardo se destacou na multidão. O jogo acabou de começar. Preparem-se para os próximos lances. O futuro estava desconhecido, e todos sabiam que o céu desabava. A sala estava em pura tensão. O silêncio sepulcral deixava todos nervosos. O olhar penetrante do pai de Lúcia parecia cortar a atmosfera.
Marco sentiu seu peito apertar. A luz que antes brilhava ao redor dela agora vacilava, como uma lamparina prestes a se apagar. Ricardo, com um sorriso que exalava malícia, começou a se aproximar. Você realmente acha que pode superar tudo isso? Disse ele, sua voz repulsiva ecoando pelo salão. Lúcia, por sua vez, parecia confrontar um dilema interno. A determinação que havia mostrado antes agora vacilava. Você não pode controlar a minha vida, gritou Lúcia, os olhos cheios de um fogo que Marco adorava. Mas a verdade a atingia com força. E era claro que o seu passado estava prestes a desmoronar em cima dela. É exatamente isso que você pensa, respondeu Ricardo. Você se esqueceu de quem você é. A garota que sempre foi manipulada, que não tem controle algum. Chega! Marco gritou, incapaz de suportar mais aquela situação. O desespero de Lúcia o atingia como um taco. Ele estava determinado a protegê-la, a dar um passo à frente, mesmo que resultasse em seu próprio desastre. Mas antes que pudesse se mover, um estrondo irrompeu da entrada principal. A porta foi aberta com violência, fazendo todos se virarem. Um grupo imponente de homens entrou. Era a segurança que Lúcia conhecia por meio de seu pai. O semblante deles era sério e ameaçador. Marco sentiu-se encolher. Mas o que aconteceu a seguir fez seu coração parar. Deixe-a em paz. Uma voz firme ressoou do meio do grupo. Era a mãe de Lúcia, surgindo como uma tempestade em meio ao caos. Ela estava em um vestido elegante, mas seus olhos transmitiam uma fúria implacável. Essa não é a forma como a minha filha será tratada. Lúcia, parecendo em choque, dirigiu-se rapidamente à mãe. Mãe, não! Por favor, isso é um jogo em que eu não quero estar. Mas a mãe de Lúcia estava decidida. Você não pode deixar que eles façam isso. Eu estive esperando por esse dia por muito tempo. E nesse instante, Marco ficou sem palavras. Esperando por quê? Ele perguntou completamente confundido. A tensão estava insuportável e o ar parecia denso. As murmurações da multidão cresceram, cada um tentando entender o que estava acontecendo. A mãe de Lúcia então fez uma revelação devastadora. Lúcia, você é filha de um legado que nunca quis. Sua verdadeira mãe, ela era parte de algo grande. Você não faz ideia do poder que possui. O silêncio na sala era absoluto e Marco sentiu que havia caído em um turbilhão. O mundo em que pensou que vivia, onde tudo parecia claro e simples, agora se tornava uma teia complicada de segredos e mentiras. O que você quer dizer com isso? Lúcia sussurrou, seus olhos se arregalando. Você é mais do que uma herdeira, Lúcia. Você tem um destino, algo que foi designado para você, e eles virão atrás de você, a qualquer custo. A mãe olhou para Ricardo e os homens a seu lado. Você não pode fugir do seu verdadeiro eu. Não pode ser. Lúcia gritou, as lágrimas começando a escorrer. As palavras da mãe soavam tão pesadas, tão impactantes. Marco sentiu uma onda de confusão e impotência. Ele apenas queria que tudo fosse diferente. E então, Ricardo deu um passo à frente, sorrindo, como se estivesse assistindo a um espetáculo. Então isso é o que você tem? Segredos de família? Muito bem, eu tenho meus próprios trunfos. Ele gesticulou para trás. Instantaneamente, a sala foi iluminada por flashes de luz. Um vídeo começou a tocar na tela ao fundo. E as imagens chocantes que surgiram nela deixaram todos em estado de choque. Ali estavam Lúcia e Marco, filmados em momentos íntimos e sem saber. O pânico e a vergonha, combinado com a raiva, tomaram conta de Marco. O que você fez? Marco gritou, a voz cheia de fúria. Você invadiu a nossa privacidade. Ricardo sorriu.
Só estou mostrando a verdade, e a verdade sempre prevalece. Ele virou-se para Lúcia. Você acha que pode escapar do que realmente é? Podemos ser cúmplices, Lúcia, mas você sempre será um peão em um jogo maior. Enquanto a sala explodia em murmúrios, Marco percebeu que a vida que ele conhecia estava desmoronando sob seus pés. Ele não apenas lutava por Lúcia, mas por um futuro que nem mesmo imaginava mais. A sala estava cheia de correntes inquebráveis, e todos estavam presos nessa teia. Ao olhar para Lúcia, o que antes era um amor tinha se transformado em um dilema mortal. O que estava por vir? O futuro estava a se desdobrar em algo obscuro. E todo mundo estava prestes a saber que os segredos poderiam ser mais devastadores do que qualquer um poderia imaginar. O salão estava em um frenesi insuportável. A revelação de Lúcia deixara todos em choque. As vozes se sobrepunham enquanto o vídeo de suas memórias passava na tela. Marco estava paralisado, a mente a 1000 por hora. Como isso pôde acontecer? Ele olhou para Lúcia, que parecia não reconhecer a própria vida. O brilho que antes a cercava agora começava a se apagar. Lúcia! Ele a chamou, arriscando-se aproximar dela. Mas ela estava perdida, o olhar distante. As lágrimas escorriam e cada gota parecia um pedaço de seu coração sendo dilacerado. O pai dela avançou furioso. Você não entendeu, né? É hora de voltar para casa. A voz dele era como um trovão, ecoando pela sala. A mais pura tirania estava prestes a engolir a liberdade dela. Lúcia, não escute, você é mais do que isso. Marco gritou, tentando romper a névoa envolvente. Então um silêncio profundo se instaurou, como se a sala prendesse a respiração. A tensão era palpável, quase como uma corrente de eletricidade no ar. Ricardo, risonho e triunfante, observava tudo de braços cruzados, achando que tinha controle. É hora de você lembrar quem você realmente é. Miguel tentou se intrometer, mas Marco não deixaria que mais ninguém a ferisse. Ele se colocou em sua frente, blindando-a. Não, não vamos permitir isso! A multidão começou a murmurar, as expressões confundidas e preocupadas, enquanto cada um pesava o que poderia acontecer a seguir. Marco, eu não sei o que fazer. Lúcia declarou, o desespero na voz dela a afetando em cada sílaba. Eu não posso voltar àquela vida. Então lute! Ele exclamou. As palavras saíram de seu coração como um sopro de vida. Lute por nós, Lúcia! Por quem você realmente é. O instante parecia uma eternidade, mas uma faísca de compreensão passou pelo olhar dela. Lúcia respirou fundo. Sua essência estava começando a brilhar intensamente. Eu não sou uma marionete. Eu sou mais forte do que você pensa, pai. A coragem volátil dela fazia o clima oscilar entre o medonho e o esperançoso. O pai de Lúcia parecia surpreso, e isso era tudo o que Marco precisava. Então, como um raio, Lúcia levantou a mão. Uma onda de energia gerada por sua confiança se espalhou pelo salão, fazendo com que todos parassem. Eu vou me libertar! Sua voz ecoou pelo ambiente e uma luz intensa a envolveu, espantando a escuridão que a aprisionava. Nesse momento, Ricardo riu nervosamente. Você acha que essa luz pode mudar algo? Você está aqui à mercê da sua linhagem. Mas nas palavras dele havia um toque de medo que não passou despercebido. Essa linhagem não me controla mais. Lúcia retorquiu um novo brilho em seus olhos. Surgiu uma onda de murmúrios entre os convidados, que começaram a perceber a verdadeira força que aquela jovem possuía. Com um último olhar para Marco, ela fez um gesto. A luz se expandiu, formando um escudo entre eles e as ameaças que o cercavam.
Lúcia virou-se para seu pai, um olhar severo, determinando seu destino. Não, pai, eu não serei sua peça de jogo. Por um momento, o pai dela hesitou, os olhos cheios de uma mistura de impotência e desespero. Mas a confiança nas palavras da filha era inabalável. Nesse instante, tudo pareceu quieto. Os homens armados que estavam prontos para atacar hesitaram, e o tempo parecia ter parado. Eu me recuso a ser o que você espera! Lúcia gritou. E com isso, a luz tomou conta do salão como um furacão, iluminando cada canto. O controle dela sobre a própria vida estava restabelecido. E em uma fração de segundos, tudo se transformou. O vídeo que Ricardo havia exposto começou a falhar, desaparecendo na luminosidade da nova realidade. Os convidados eram deixados em choque e encantamento. O jogo já não me pertence mais, Lúcia declarou, digna, determinada. No entanto, Marco percebeu que o impacto de tudo ainda não havia terminado. O futuro era incerto. O que eles tinham pela frente ainda era uma dúvida imensa. Mas naquele instante a conexão entre eles era mais poderosa do que qualquer sombra do passado. Lúcia, ele a chamou, seu coração batendo forte. Estamos prontos para enfrentar o que vier. E a jovem sorriu, um agradecimento silencioso por não ter desistido dela. Mas o desenrolar desse novo mundo ainda estava por ser escrito. Agora era a hora de vocês também tomarem uma atitude. Se inscrevam imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmaguem o botão de like agora para alimentar o algoritmo e compartilhar suas reações e teorias sobre este final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vire parte da nossa comunidade e acompanhe tudo o que vem por aí.